noite, povos e povas! Estamos nós aqui outra vez, batendo um papinho. E vocês sabem que eu adoro bater papinho com vocês, né? A gente sempre busca durante a semana um tema que seja legal, que seja relevante, que vá trazer para vocês algum tipo de informação que talvez faça alguma mudança aí na sua vida e na sua encarnação. Eu sei que talvez seja muita pretensão da minha parte, né? Mas eu acho que a gente tá junto nessa busca. E acho que a gente tem que buscar o tempo inteiro. Bom, vamos lá? Mágoa é mágoa? Nós vamos bater um papo sobre isso já, mas antes, vamos chamar a vinheta. Vinheta no ar! Muito bom, estamos aqui de volta. E como sempre, não esqueça de dar seu like, que a gente precisa muito dele. Outra coisa importante, tenho certeza que você conhece gente que é magoada e que se magoa, porque todos nós nos magoamos. Todos nós somos magoados eventualmente. Então assim, compartilha, né? Manda aí depois a live para a pessoa dar uma olhada, uma fuçada, porque eu fiz aqui um estudo e estou tentando aqui que a gente chegue a alguma conclusão que seja legal. Quem sabe sirva para você, sirva para mim, em primeiro lugar, que eu sou o primeiro que escuta, a orelha mais perto é essa aqui, e para as pessoas que estão à nossa volta. E super importante, se você ainda não está inscrito na nossa família, venha fazer parte dessa família, porque a gente adora ter vocês por perto. Tudo que a gente faz... tá aparecendo minha cola aqui. Tô com cola aqui, ó. Tudo que a gente faz pensando realmente em tentar trazer alguma informação legal. Trazer algum conhecimento que seja importante. Bom, vamos começar a falar de mágoa? Então, assim, todo mundo sempre fala que mágoa é má água, né? Como se fosse uma água parada na vida da gente. Não deixa de ser. Mas a palavra, ela vem de mácula. Mácula em latim quer dizer mancha. E aí é complicado, porque nós que acreditamos em espírito, perispírito e etc, sabemos que a mágoa, ela realmente é uma mancha. Ela é uma mancha no nosso perispírito, que pode passar depois para o nosso corpo físico. Mas nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos bater um papinho a respeito. Primeira coisa, vamos entender, hoje vai ter que ser aula de português, vai ter que ser aula de uma porção de coisa, né? Vamos entender um pouquinho aqui, primeiro, essa questão do magoar-se. Magoar-se é um verbo reflexivo, né? E como verbo reflexivo, que é aquela coisa que eu faço para mim mesmo, ele vai e volta como reflexo. Então, pensar em magoar-se é eu me magoo. Então, assim, é praticamente uma história em que, neste verbo, eu sou a vítima e o algoz. Eu me magoo, né? Então, eu faço para mim mesmo, né? E a mágoa, gente, que nem a gente estava conversando agora, ela é um sentimento que ela vai direto no nosso perispírito, trazendo como se fosse uma mancha. E como o nosso perispírito está célula a célula, ligada ao nosso corpo físico, muitas vezes essas manchas no nosso perispírito, né, que são causadas pela mágoa, que é um sentimento, vão trazer no corpo físico certos reflexos. Já se fala na ciência, e isso é um estudo que tem na medicina, quem quiser vai pesquisar aí que vai achar, que câncer é mágoa contida. Todo mundo fala isso aí, né? Na verdade, o que acaba acontecendo? Os nossos sentimentos, eles são feitos, o próprio nome fala, para ser sentido. Não é para ser guardado, mas é para ser sentido e resolvido na medida do possível. Quando a gente guarda lá dentro e não resolve,
aquilo começa a trazer a dita cuja da mancha, né? E acaba se voltando contra nós mesmos e se alojando em algum órgão. Então, nós vamos ver aqui algumas posturas de algumas pessoas em relação à mágoa. Tem gente que guarda, né? Então, guarda como se fosse um tesouro dentro da sua alma, né? E tá o tempo inteiro lembrando, relembrando, e por incrível que pareça, eu já conheci gente assim, que faz até conta. 2 anos, 3 meses e 20 dias, tal pessoa fez tal coisa, e por isso, há 2 anos, 3 meses e 20 dias, eu sou muito magoado, eu me magoei muito com tal pessoa. Né? São aquelas pessoas que guardam, né? Que fazem questão absoluta de manter aquilo numa caixinha dourada, né? Para voltar aquilo, para abrir e ficar namorando aquele sentimento horroroso a vida inteira. Outras pessoas fingem não sentir. Não, ninguém me magoa porque eu sou uma pessoa casca grossa, nada mexe comigo, eu sou assim mesmo, eu não me melindro, eu não me magoo. Isso pode ser, na verdade, uma tentativa de fuga, que também não é resolver, né? É querer não sentir dor, é querer se dessensibilizar. E o problema disso é que assim, quando eu viro uma pedra, quando eu viro um casca grossa, talvez capaz até de eu não sentir a mágoa, mas eu também não sinto amor, eu também não sinto empatia, eu também não sinto mais nada. Eu virei um casca grossa. Então talvez essa questão de guardar e essa outra questão relacionada a fingir que não sente, não sejam assim uma solução para os nossos problemas. Na verdade, o que acaba acontecendo? A nossa vida, ela vai correndo, né? A gente tem a primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, terceira idade, e a gente vai correndo aí a nossa vida. E, gente, quem poderia dizer que nunca sofreu uma decepção? Que nunca sofreu uma ingratidão? Que nunca foi traído, né? Então, assim, o sentimento da mágoa, né, ou de se decepcionar com alguém, ele é possível de acontecer mesmo na nossa vida. Mas ele não é feito nem para ser guardado, que a gente está vendo que ele vira uma mancha no perispírito, que vai causar problemas no nosso corpo físico. E ele também não foi feito para a gente fingir que ele não existe, né? Para a gente virar um casca grossa aí e as coisas nunca serem resolvidas. Na verdade, a gente achar que a gente nunca vai passar por essa sensação de ressentimento, de intranquilidade em relação a alguém ou alguma coisa, é uma grande ilusão, né? A gente achar que a gente vai ser sempre amado, entendido, aceito plenamente em todos os momentos, em todos os lugares, é uma grande bobagem, né? Porque isso não vai acontecer. Como a gente sempre dá de exemplo, se Jesus não conseguiu isso, que é o espírito mais perfeito que já pousou aqui na Terra, como é que nós vamos ter esse tipo de ilusão, né? Então, assim, admitir, por exemplo, a mágoa e todos os nossos sentimentos, talvez seja o melhor caminho. E aí, agora, nós vamos estudar um pouquinho como fazer isso. Sabe por quê, gente? Os sentimentos nunca morrem. Sentimento é aquilo que eu sinto. E é meu, e tá comigo a minha vida inteira. Então, assim, eu sempre, a vida inteira, vou sentir ressentimento, raiva, tristeza, alegria, amor, solidão. Nós vamos passar por isso o tempo inteiro. Porque a gente sente, graças a Deus, e a gente tem que aprender com isso, né? E o que acontece quando ou eu guardo na caixinha ou eu finjo que eu não tenho? Tudo aquilo que não é visto não pode ser mudado. Se eu coloco, principalmente sentimento ruim,
né? Porque os bons a gente até acha legal, a gente expandir, colocar para fora, sentir, trabalhar, a gente até acha bonitinho. Mas inveja, raiva, mágoa, tristeza, muitos desses a gente tem mania de botar debaixo do tapete. E aí, aquilo que eu não vejo, eu não consigo consertar. Eu tô tampando, ou tô pondo na caixinha, ou tô escondendo, ou tô jogando para baixo do tapete, e eu não consigo consertar. Não vai, a coisa não anda, né? E aquilo fica, quer eu esteja olhando ou não olhando, dentro de mim. E eu tô carregando comigo 24 horas por dia, o tempo inteiro. Né? Então, assim, pode atrapalhar muito a minha saúde, pode atrapalhar muito o meu jeito de lidar com as coisas e as pessoas, e até o não trabalhar esse tipo de sentimento pode atrapalhar bastante a minha própria encarnação, no sentido de que eu tenho um aprendizado para fazer, para melhorar os meus sentimentos e me melhorar como pessoa nessa encarnação, e eu simplesmente não faço, eu não trabalho, eu não aceito, eu não mexo com isso. E existem ainda vamos colocar aí uma terceira parte de pessoas, né? Falei em guardar, falei em fingir que não existe, e agora tem uma terceira parte de pessoas que falam que esqueceram. Joana de Ângeles, com o Divaldo, ela é muito certeira nessa questão do esquecimento, né? Vamos esquecer as coisas ruins que fizeram com a gente. Ela fala, só esquece quem tem Alzheimer. Se você não tem Alzheimer, você não pode esquecer. Você pode trabalhar, mas não esquecer, né? Então, assim, o esquecer pode ser que eu não esteja admitindo, né, detalhes desagradáveis da minha vida. Pode ser que eu não esteja querendo tomar consciência de ofensores e ofensas. E, de novo, nós caímos numa armadilha complicada. Por quê? Quando eu não tomo consciência de ofensores e ofensas, eu não sei me proteger. Então, eu viro um saco de pancada de todo mundo. Porque a pessoa é rude comigo, é grosseira, é estúpida, é chata, é mal-humorada, e eu esqueço. Deixa pra lá, vamos esquecer. E aí o que acontece? Você encontra outras pessoas que fazem a mesma coisa e você não se protege. Você deixa que isso aconteça com frequência na sua vida. E isso vai causando uma distorção dos nossos relacionamentos. E pior, uma distorção da nossa autoestima. Porque muitas vezes as pessoas fazem tanto isso comigo, me distratam, me maltratam, me desconsideram, me magoam, que eu começo a achar que eu devo merecer isso. E na verdade, você está se colocando na condição de receber isso com constância, não porque você merece, mas porque você não sabe, talvez, trabalhar essa questão da ofensa, essa questão do ofensor, e busca pegar. E aí tem até aquela questão religiosa, né, gente? Aquela perdão das ofensas. Perdão é trabalho em cima do sentimento. Para perdoar alguém, eu preciso pegar aquele sentimento ruim e primeiro olhar para mim. O que aquilo está dentro de mim? Por que eu estou sentindo isso? E aí olha para o outro. Mas o que a pessoa fez? O que desencadeia em mim? O que significa isso na minha vida? Aí eu consigo chegar ao perdão. Agora, esquecer não é trabalhar. Esquecer, que nem a Joana de Ângeles falou, é até Alzheimer, né? Mais nada. Então, assim, para a gente começar a fechar essa história, né? Quando algo ou alguém não foi bom, quais são as minhas possibilidades? Primeiro, me frustrar? Tá. Até a frustração, ela é controlável. Porque estar frustrado tá muito linkado à nossa razão, né? Quando você diz, me frustrei, você tem uma reflexão nesse processo, né? Quando você fala me frustrei, é diferente que me magoei, hein? Me frustrei é eu pensar,
puxa, aconteceu isso, não aconteceu, deixou de acontecer, não foi legal, foi mais legal, eu estava com a minha expectativa muito alta, eu estava imaginando que ia acontecer. Então você consegue refletir. Então a frustração ela tem a ver com a razão. Até aí a gente consegue controlar. Vamos subindo o tom. A frustração ela pode virar o quê? Mágoa e ressentimento. Quando eu pego a frustração e misturo com as minhas emoções. Então, não aconteceu como eu queria, a minha expectativa com a pessoa não foi atingida e aí eu jogo a minha emoção. Aí eu tô triste, eu tô chateado, eu tô depressivo, pronto. Tô começando a engrossar o caldo. Já não é tão controlável. De uma situação controlável, que é a frustração, o ressentimento e a mágoa já são bem mais difíceis. Aí já precisa ser trabalhado, que nem a gente conversou. Então, o que a pessoa fez, o que aquilo significa para mim, por que me causou tal sentimento, o que eu joguei em cima do outro. Aí precisa começar a trabalhar. Piorado mais ainda, né? Da frustração passa ressentimento e mágoa, e de ressentimento e mágoa pode piorar mais ainda e virar ódio e vingança. Aí o que é? É a emoção junto com ação e atitude desequilibrada. Aí tá feita a encrenca. E às vezes uma situação de desentendimento que poderia gerar apenas uma frustração pode até causar um problema tão grave que você se complique completamente nessa encarnação. Ah, imagina que exagero. Vou dar um exemplo. Me frustro com uma pessoa, vou lá, tô ressentido, boto a minha emoção, acontece um desentendimento, a gente sai na pancada e eu mato a pessoa. Olha só, isso aí acontece direto nas ruas onde a gente tem notícia nos jornais. Eu não fui lá com essa intenção, mas a cabeça quente, a emoção, a ação desequilibrada, pronto, matei a pessoa, fico na cadeia a vida inteira. Não atrapalhou a encarnação toda? Então, veja que tudo começa com uma simples frustração. E hoje em dia, gente, as pessoas não trabalham mais os seus sentimentos. Às vezes a frustração de uma fechada no trânsito estraga a minha encarnação inteira. Uma coisa boba. Eu posso botar pro chão muitos problemas na minha vida que vão realmente complicar, né, a encarnação inteira. Então, assim, qual é a proposta da gente aqui hoje? Né? A gente, depois de conversar sobre esse assunto, depois de trabalhar esse assunto, a gente precisa ter uma proposta. Então, assim, quando alguém te faz alguma coisa, primeira coisa, olhe um pouquinho para as suas expectativas. Veja se você não está jogando para cima dos outros as suas próprias expectativas, que podem ser as melhores desse mundo. Por exemplo, eu acho as minhas expectativas que ninguém deveria mentir. E eu não minto, eu não aceito a mentira é uma coisa tão absurda que ninguém no mundo deve mentir. Só que quando eu pego alguém mentindo para mim, aí o mundo cai. Então, o que eu estou fazendo? Por melhor que seja essa minha expectativa, eu estou jogando a minha expectativa em cima dos outros, que não tem, muitas vezes, obrigação de atingir as minhas expectativas, por melhor que ela seja. Então, assim, pense um pouquinho se aquilo que te causa mágoa não está relacionado a expectativas suas que você joga em cima do outro, né? E lembrar que é a gente mesmo que se magoa, que nem a gente estava conversando no começo, é um verbo reflexivo. Sou eu para comigo mesmo. Então, eu me magoo. Então, sou eu mesmo, né? Então, às vezes, e é interessante isso, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas, mas elas não estão fazendo para nos magoar. Nós é que nos magoamos com as nossas expectativas, com os nossos julgamentos, com aquilo que a gente pensa, etc, etc, etc. Às vezes eu estou magoado, eu estou profundamente chateado e a pessoa não está nem aí.
Porque a pessoa nem percebeu, ela não tinha intenção, ela não tinha ideia, ela fez da forma dela. Ela, quer dizer, eu tô sofrendo comigo mesmo por algo que eu criei dentro de mim. Só isso, né? Então, que nem a gente já conversou logo lá no comecinho, eu viro vítima e eu gosto. Eu me martirizo, eu atrapalho meu físico, eu atrapalho o meu moral, eu atrapalho inclusive até o meu espiritual. Podendo inclusive, por causa destes pensamentos de mágoa, de ressentimento, me enveredar por uma belíssima de um processo obsessivo, né? Falando aqui para quem é espírita ou espiritualista. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar um pouquinho em quando a gente começa a enveredar por esse lado. Então, fica aqui uma pergunta. Lição de casa para essa semana, hein? Aliás, eu dei lição de casa semana passada, agora não lembro mais. Gente, tô ficando velha, não lembro da lição de casa. Se alguém lembrar, bota no chat aí que eu dei lição de casa. Mas, enfim, para essa semana vai ficar assim. O que te magoa? O que você se deixa magoar? Por que tipo de gente, por que tipo de situação, por que tipo de conflito, qual notícia, porque às vezes a gente fica magoado, não tem nada nem a ver com a gente, uma notícia no jornal, a gente já se magoa. Né? Então, assim, pensa um pouquinho, o que te magoa? E, super importante, começar a trabalhar isso com um pouquinho de antecedência. Não espere a situação acontecer. Então, eu já sei, por exemplo, que quando... Vou pegar o mesmo exemplo. Alguém mente para mim e eu fico magoada. Então, vamos começar a trabalhar o que significa mentira para mim. Né? Ai, mas eu me lembro de quando minha avó falava para mim que mentir é uma coisa feia, é pecado, Deus castiga. Então, talvez esteja relacionado a todas algumas experiências lá de passado da minha vida que eu coloquei na minha cabeça que isso é inaceitável, etc, etc, etc. Então, comece a trabalhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Né? Ah, descobri que o que me magoa... Ai, meu Deus do céu, é quando eu marco um encontro com alguém e a pessoa atrasa muito. Acho isso um desrespeito terrível. Tá bom, então trabalhe um pouquinho isso, né? Se eu já sei que determinadas pessoas costumam atrasar muito, chegue um pouco mais atrasado também. Ou não marque mais encontro com essas pessoas. Trabalhe isso em você para que você não se sinta mais mal com determinadas situações desnecessárias. É isso. Acho que tem bastante serviço para essa semana, para a gente trabalhar aí na gente mesma essa questão da mágoa, de como eu reajo em relação às coisas difíceis dos outros e da vida, para a gente daqui para frente tentar se magoar menos e ser mais feliz. E trabalhar essa questão de sentimento e de emoção, porque faz parte da nossa vida e faz parte do nosso crescimento espiritual. Né? Não dá para ser uma pessoa melhor sendo magoada e ressentida o tempo inteiro. A gente precisa transpor isso trabalhando na gente mesma. Muito bom, estamos chegando no finalzinho. Eu espero que realmente tenha sido valioso, né? Eu espero que tenha ajudado alguém. Essa é a intenção. Eu gosto muito desses temas meio psicológicos. E para quem gosta disso, tem vários livros aí de Joana de Ângeles e de Hermance Dufour. São os dois espíritos aí que trabalham hoje em dia, que falam muito sobre essa questão psicológica que a gente não pode deixar de lado. Muito bom! Não esqueça de dar seu like. Se você achou válido, compartilha. Compartilha com pessoas que precisam, como nós todos precisamos trabalhar essa questão da mágoa, né, que atrapalha tanto a vida da gente, atravanca tanto, muitas vezes, situações da vida da gente, e vem fazer parte aqui se inscrevendo. E para a gente terminar, sempre a gente dá uma dica de instituição. Hoje eu não vou dar dica de instituição, mas eu vou dar uma ideia. Gente, todo mundo sabe que o supermercado tá pela hora da morte, né, e que tá muito difícil para a gente manter o nosso padrão, né, de alimentação razoável. Então, se para nós que temos aí, né, se você está me vendo, você tem um computador ou um celular, então tem um padrão um pouco melhor,
já não tá fácil. Imagina para aquelas pessoas que não tiveram muita chance na vida, né? E tem um monte de gente assim. Tem gente que não, tem gente que realmente está em situação difícil porque não soube, talvez, aproveitar, né, as chances que teve na vida. Mas a gente também não está aqui para julgar ninguém. Vamos ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, né? Se você tem a chance de doar uma cesta básica para uma família que está em dificuldade, faça. Não fique preocupado se a pessoa vai usar bem, se não vai, se merece, se não merece. Nós não temos que julgar, a gente tem que fazer. Se você tem condição de dar um sanduíche para uma pessoa que está na rua, faça. Se você tem condição de fazer quentinha, se você tem condição de colocar no seu carro, olha que ideia genial, né? O pessoal coloca às vezes no carro pacotes de bolacha, né? E aí chega no farol, quando o pessoal pede dinheiro, em vez de dar dinheiro, dá um pacote de bolacha, a pessoa tem o que comer, né? Tem gente que coloca no carro pacote de macarrão, fruta, enfim, fica a seu critério. Mas a questão da alimentação é uma questão séria, né? Porque a gente sabe que o índice de bebês com com baixa nutrição no nosso país aumentou absurdamente. Bebês internados em hospital por inanição. Nós estamos tendo isso no nosso país de novo, né? E tudo tem a ver com guerra, tem a ver com pós-pandemia, tem a ver com uma porção de coisa, mas a gente também nem tem que ficar pensando com o que tem a ver, a gente tem que agir. Então, se você puder ajudar alguém que passa por necessidade, faça. E é isso. Chegamos no finalzinho. Eu, da minha parte, espero do fundo do coração que vocês tenham uma super semana maravilhosa, cheia de coisa boa, de alto astral, e a gente se encontra. Com certeza, na próxima segunda-feira, estaremos aqui juntinhos para bater um papo sobre um outro assunto qualquer, mas que seja legal e que ajude a gente. Um beijo enorme, gente. Até semana que vem. Tchau, gente!